Diga para o irmão que está do seu lado, cuidado. Diga, cuidado, para não perder o que o Senhor tem para você nessa noite. Você pode dizer mais uma vez? Diga para ele com mais raiva, cuidado, hein? Para não perder o que o Senhor tem para você nessa noite. Ele tem para nós, com certeza. Eu tenho meditado sobre algo. Eu sou, desde os meus 16 anos de idade, que eu sigo ao Senhor Jesus, né? Converti aos pés de Gerson Rodrigues, que foi menino de Daniel Berg e Gunaving. Vocês não sabem dessas coisas, mas é a história da igreja no Brasil, né? No Pará. Eu ouço muitas ministrações a respeito do sobrenatural de Deus, né? Andar no sobrenatural, agir no sobrenatural, viver no sobrenatural. Mas nessa noite eu quero compartilhar algo com o título Tomando Posse do Natural de Deus. Eu fiquei pensando às vezes, Mariana, que quando a gente fala nas coisas sobrenaturais, nas coisas, parece uma coisa que está muito distante, parece uma coisa que está meio sem como para nós. E nessa noite, eu quero compartilhar aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração, Manuel, a respeito de viver o natural de Deus para as nossas vidas, hoje, nesses dias. Amém? Aos nossos amados que estão nos acompanhando, compartilhem aí a transmissão. Os irmãos que estão aqui agora, tem um link aí no celular ou não? Compartilhe aí esse link com a sua família, com amigos, para que eles acompanhem. Mas eu quero que você tenha muito cuidado mesmo com cada palavra que vai ser dita. Se eu fosse você, eu tomaria nota. Aí você diz, não, pastor, tem o vídeo, depois eu vou lá e assisto de novo. Então está tudo bem, mas se você puder, tome nota. Vivendo o natural de Deus para a minha vida. Quando eu estava meditando sobre essa palavra, vieram algumas coisas na minha mente, no meu coração. E como eu gosto de iniciar sempre com a palavra de Deus, para depois conversarmos, abre a sua Bíblia comigo, no livro de Jó, capítulo 3. Livro de Jó. Para aqueles que ainda não têm essa informação, o livro mais antigo que tem na Bíblia. O livro que foi escrito há mais tempo. Antes mesmo do Pentateuco foi escrito o livro de Jó. Capítulo 3 e o versículo 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Antes do livro de Salmos, capítulo 3, versículo 25. Na Bíblia, tradução Almeida, revista e atualizada, diz assim: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Na Bíblia, tradução brasileira, TB, diz assim: pois aquilo que temo me sobrevém, e o de que tenho medo me acontece. Há uma outra versão de Bíblia que chama-se Nova Bíblia Viva, em português. Inclusive, agora eu passo a pôr uma Bíblia a mais na minha lista de referências para quem quiser comprar uma Bíblia. Além da Almeida Revista e Atualizada King James, também vocês comprar essa versão, é muito boa. NBV-P, Nova Bíblia Viva, em português. Diz assim, ó:
o infortúnio que eu tanto temia veio sobre mim. O que eu tanto receava acabou me acontecendo. Eu fiquei meditando, queridos, em algum tempo nesses textos, porque eu entendo que uma das grandes armas nas mãos do nosso inimigo é o medo. Quando você analisa alguns textos bíblicos, quando você analisa alguns chamados, algumas ordens de Deus, como no exemplo de Josué, você vai ver a palavra tão somente ser forte e corajoso. Em várias passagens da Bíblia, o chamado de Moisés e vários chamados, você vai encontrar a palavra seja forte e seja corajoso. Corajoso, o oposto de fé. Aliás, de medo. Corajoso, o oposto de medo. O medo, queridos, é a fonte das nossas dúvidas. A pessoa que está temerosa, ela não consegue dar passos na vida dela. Se você tiver medo, você nem levanta da cama. Então, o medo, ele é a fonte de dúvidas. Ele é a fonte de receios. E a Bíblia diz que o oposto da fé é a dúvida, que é fruto do medo. Quando você analisa as coisas à sua volta, você observa que Deus criou as coisas de uma forma muito perfeita para acontecerem naturalmente. Presta atenção, irmã Lidiane. Deus fez todas as coisas para se autocompletarem de uma forma natural. A questão é que nós andamos num plano que não é o plano que Deus criou para nós. E então nós começamos a almejar uma coisa que chamamos de o sobrenatural. E ainda que o sobrenatural de Deus exista e é uma verdade, para nós viver o natural de Deus já seria mais do que suficiente. O problema é que nós deixamos uma coisa poluir o natural de Deus em nossa mente. Eric, tudo à nossa volta tem um curso natural. Por exemplo, os pássaros dominam o céu. Isso é extraordinário ou natural? Sobrenatural, os peixes voando, né? Mas os peixes dominam os mares, os rios. Isso é sobrenatural ou é natural? Os animais selvagens, os répteis, dominam a terra. Isso é sobrenatural? Não. Isso é natural. Deus fez assim. Amém? Diga comigo, Deus fez tudo para acontecer naturalmente. Tudo à nossa volta, queridos. Nós sabemos o seguinte: quando as nuvens se fecham, nós sabemos que vai acontecer o quê? Provavelmente vai chover. E quando nós vemos, quando a chuva vem de verdade, observe o céu. Como os pássaros começam a procurar os seus lugares para se esconder. Mas quando fecha o céu e não vem chuva, eles continuam de boa.
Eles não fizeram faculdade, eles não têm um intelecto, eles não têm nada. Mas eles sabem que vai ser assim. Porque como disse o salmista no Salmo 104, tudo está sendo regido pela mão do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o controle de todas as coisas. Zé, se tudo está fluindo de uma forma natural, vai comigo em Gênesis capítulo 1. Se os pássaros dominam o céu, os peixes dominam os mares, os animais selváticos e outros répteis e tantas outras espécies dominam a terra, e há coisas que nós nem sabemos. Olha o que diz o Gênesis capítulo 1, versículo 26. Diz assim, ó: também disse Deus. Quem disse? Quem disse? Deus quem? O Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem está dizendo aqui é Deus. Não é qualquer Deus, não é Deus com D minúsculo, é Deus com D maiúsculo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o quê? Tenha ele o quê? Eu não ouvi. Tenha ele o quê? Domínio. O que é domínio? O que é domínio? O que é dominar? O que é controlar? Obedece quem está sendo dominado. Domínio, queridos. Deus entregou na mão do homem domínio. Domínio sobre o quê? Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes, Marco Ive, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre, de novo, 26 e 28, dominai. Duas vezes na Bíblia, em numerologia, é urgência. Deus tem urgência de que o seu povo faça o natural para o que eles foram criados. É o natural que nós sejamos dominadores. Não é extraordinário, não é excepcional, queridos. Deus nos fez para sermos dominadores. Tudo está governado pela naturalidade. E Deus colocou sobre tudo isso alguém que Ele fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Então, onde é que está o problema? O problema está naquilo que lemos em Jó. O que a versão aqui da tradução brasileira, pois aquilo que temo me sobrevém, e o de que tenho medo me acontece. Onde foi? Sabe, Paulo fala aos Gálatas, como é que vocês saíram tão depressa do evangelho que recebeste de nós para outro evangelho? Como que nós saímos tão depressa? Beatriz, eu profetizo em nome de Jesus que os teus pais não vão te criar como eles foram criados pelos seus pais, ainda que os pais deles tiveram boas intenções. Boa intenção não chega.
Nós, queridos, quando nascemos, as primeiras interações conscientes com este mundo é com nossos pais. Pessoas que estão tão cheias de medo do mundo à sua volta, que começam a nos ensinar acerca dos que não, acerca do que não, acerca do que não posso, do que não devo, do que não dá, e não nos mostram aquilo que eu posso, que é meu por direito natural. A Beatriz chegou nesse mundo para dominar. Ela tem no DNA dela o DNA do Criador. Alguém pode ver Deus sendo derrotado, frustrado, triste, abatido? Eu tenho o DNA de vencedor, queridos. Bata no seu peito e diga: eu tenho o DNA de vencedor, de dominador. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança do Deus Criador, que tem em suas mãos o domínio de todas as coisas. Aí eu não vou dizer a você para se revoltar com Deus, mas revolte-se com qualquer coisa que te prende atrás daquilo que Deus já conquistou para nós. Naturalmente. Mas o problema está na mente. Nós passamos, queridos, tanto tempo ouvindo acerca do que nós não podemos, do que não dá para fazer, e isso não por maldade, volto a repetir, não sei se é a mãe do William que está ali atrás, não se ofenda comigo, porque eu sei que você é boa mãe, mas quando eu digo que muitas vezes nós recebemos uma influência, porque ninguém pode dar o que não recebeu. Nós também recebemos essa mesma influência dos nossos pais. Gente do céu, quanto tempo paraense, né? Não pode tomar açaí depois que toma leite. Chega aqui em Alagoas, o povo está vendendo açaí com leite. Eu digo: mas que negócio é esse? Lá eu não podia tomar com leite, agora eu posso. Então é vendendo açaí com leite de uma vez. Quanta coisa disseram minha mãe, tomar banho, nós morava no interior, tomar banho no rio depois das 6 horas, Deus o livre e guarde. Quanta coisa você ouviu dos seus pais que depois que você cresceu, você descobriu que não era nada disso. Era má intenção? Não, às vezes só receberam assim. Só que isso, queridos, vai criando um bloqueio na nossa mente. Vai criando um bloqueio e você vai começando a acostumar-se com algo que está muito aquém daquilo que Deus conquistou para você. Daquilo que Deus conquistou, não. Daquilo que Ele já criou originalmente. As pessoas espantavam-se. Eu estou analisando as coisas para os dias de Jesus. Essa palavra está apenas começando a brotar no meu coração. Eu só não aguentei. Então eu estou compartilhando um pedaço. Mas as coisas que Jesus fazia, a pesca maravilhosa, irmã Patrícia, o peixe estava lá. O peixe estava lá. Só os discípulos, vez após vez errando, acharam que não tinha nada. Mas estava tudo ali ao alcance. Eu estava lendo esses dias sobre o Edison, né? É o Edison que fez Thomas Edison que fez a lâmpada. Depois de quantas frustrações? Você lembra? O livro que eu li fala de 10 mil. Depois de 10 mil tentativas, de erros, de coisa jogada fora. 10 mil, Zé. A gente leva 3 não. Eu vou conseguir. Zé, esses homens alcançaram coisas extraordinárias porque eles entenderam a coisa que um monte de crente hoje não entende.
Mas a gente devia entender que o mais precioso tesouro de Deus, a sabedoria e a inteligência que vai além do alcance, está ao nosso dispor. Só que a gente aceita os bloqueios que são colocados na nossa mente, no nosso coração. E assim como está na nossa mente, nos acontece. Porque existe uma outra lei, a lei da atratividade. Em que você tem colocado a sua mente? No que Deus criou? É bacana dirigir o caminhão, né? Mas se você quiser uma frota sua, Deus tem para ti. Para dar emprego para um monte de gente, para sustentar missionários, para sustentar a obra, Deus tem. Mas você está disposto a romper com os bloqueios, com as barreiras que foram colocadas? Queridos, olha o texto de Gênesis. Naturalmente, e se você analisar, não sei se você já assistiu aí esses programas, né, de documentários, animais e coisas grandiosas, se você vê o que os homens têm feito, os domínios, os parques, antigamente os circos tinham animais, um homem domando elefantes, a Índia ainda é assim, uma coisa extraordinária. Por quê, queridos? Porque está no nosso DNA. Está aqui, dominar. Deus disse, tenha ele domínio. Ele diz no 28 ainda uma coisa mais profunda: dominai-a a terra, né? Encher a terra, sujeitai-a. Domina, sujeitem. Sabe o que é o sujeitar? Não é esperar que se ponha sobre você, é você se colocar sobre. Isso é sujeitar. Sujeite-se. É o que eu quero. Minha oração mudou uma semana para cá. Eu estou mudando completamente a maneira que eu oro. Porque eu sei que há um natural de Deus. É alcançável, Marco, é alcançável. É palpável. Não tem que partir o céu, cair um raio, não tem nada disso. Deus já fez. Desde o princípio. Ele já colocou em mim e em você o DNA de Criador, de gerar coisa do nada. Ah, mas pastor, a situação está difícil. Deus vai usar a tua vida para gerar coisas do nada. Se você buscar. Se você realmente quebrar as barreiras, quebrar esses bloqueios, Deus quer usar. Tudo acontece, estava falando de uma forma natural. Tudo acontece. Só que nós passamos a maior parte da nossa vida ouvindo sobre o que não devemos fazer. A escola do mundo, a escola da minha casa, a escola da escola, a escola até mesmo da igreja, é sobre o que você não pode, não deve, e não sobre o que você pode, sobre o que você deve. E nessa noite, eu quero que você entenda isso. Deus não te criou para viver sujeito. Mas pastor, por que nós vivemos assim? Porque nós estamos num ciclo, num looping. Letícia, a história da Liz pode ser completamente diferente a partir do que você semear na vida dela, a partir do que ela ouvir de você, a partir do que ela receber de cada pessoa que está à volta dela. Cuidado. Pais, não negligenciem a escola dos filhos. Não pense que a escola está para formar bem os seus filhos. Ela não está. Ela não está.
Já fazem 2 ou 3 anos que meu filho pede para trabalhar, porque desde os 14 você pode trabalhar como jovem aprendiz. E ele ainda não foi trabalhar porque ele não consegue me dar uma resposta. Para que você vai fazer esse trabalho? Porque eu preciso de dinheiro, então não vai. Você vai entrar no looping. Mas se você quiser aprender algo, se você está almejando algo lá na frente, se você está usando isso aqui para aprender algo, eu trabalhei de graça cerca de 4 anos da minha vida. De graça. Para escritórios, para construção, para o que for. Se eu quiser aprender uma coisa hoje aqui em Maceió, eu vou olhar quem faz isso direito e vou trabalhar de graça para ele. Mas eu vou aprender. Porque Deus colocou isso em mim. Naturalmente. O problema é que as pessoas vivem na mesma coisa é porque ele nunca fez nada na vida. Mas quando ele vai começar, ele já quer o melhor salário, as melhores condições de trabalho. Se não for assim, eu não vou. Você está perdendo. Abre o teu coração, querido. Mas a oportunidade para sair do estágio que nós estamos para um melhor está à nossa disposição, ao alcance de nossas mãos. Garanto a você que em qualquer lugar que você for, tem alguém fazendo algo excepcionalmente que pode ser transferido para você. Basta você querer. Basta você dar um passo. Se você der esse passo, você alcança. Só que a gente é falado, não pode, não faça, não isso, não aquilo. Aí o não entrou na nossa cabeça. E o não, quando entra na nossa cabeça, ele cria o quê? Bloqueio. Quando alguém fala de uma coisa melhor, eu penso 300 vezes, não vai dar certo, eu vou errar. Pense uma coisa comigo, homens que acertaram alguma coisa na vida, fizeram como Thomas Edison. A lâmpada foi a menor das influências dele na nossa vida. A fotografia, o rádio, tudo isso partiu de experiências de estudo dele. As câmeras que nós temos hoje, que agora está transmitindo aqui, o princípio dela começou com ele, fazendo fotos e repetindo as fotos várias vezes. É só isso. Só que, por não desistirem nas primeiras tentativas, eles influenciaram as nossas vidas. O problema, Manuel, é que a gente se acomoda. Tá tudo bem do jeito que tá. Então tudo bem. Mas se você disser que não, se você se levantar, Deus tem o melhor para você. Se você não se contentar, se você pedir algo melhor, eu quero dizer a você nessa noite, Deus tem o melhor para você. Eu tenho um sonho para Maceió. E essa madrugada eu disse, Senhor, eu quero que o Senhor me coloque diante das pessoas que vão me ajudar a fazer isso. Grande parte delas já está aqui hoje, mas outras ainda não estão. Mas eu sei que muitos que vêm aqui não vão entender e vão perder. Porque o trem, não é trem não, que trem é devagar, como é que é? Trem bala, né? O trem bala dos nossos sonhos está correndo, querido. Se você não embarcar, você já ficou. Porque Deus tem coisas grandes a fazer nessa cidade. E eu por algum tempo achei que estava tudo bem, mas não está não, Zé. Coloca a mão no peito assim, Zé, e diga, Deus tem o melhor para mim, aqui
e agora. Amém? Ele tem a eternidade, glória a Deus, nós vamos falar sobre isso o tempo todo aqui. Mas enquanto ela não chegar, Ele tem o melhor para nós, aqui e agora. Queridos, em Mateus capítulo 7, versículo 11, diz assim, meu amigo do CSA, que eu não sei o nome ainda: ora, se vós, que sois maus, e é verdade, é ou não é? Nós somos ruins. Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe... Então para de reclamar e pede o que você quer. Para de se queixar. Esses dias a gente fez uma brincadeira lá em casa, eu, a Janete e o Aécio. Cada coisa que a gente reclamasse, a gente perdia. Aí a Janete deu uma volta aqui, ali, esse celular não presta, mas eu digo, perdeu, me dê. Acabou. Porque você cria um hábito de reclamar até das coisas boas que você tem. E para evitar, para quebrar essa maldição na minha casa, quando ela voltar, nós vamos fazer de novo. Perde por um dia, perde por 2 dias, até a gente aprender a ter um vocabulário de gratidão, a ter um vocabulário de louvor ao Senhor e de invocação das coisas naturais que Ele já tem para nós. O meu direito de ir e vir, o meu direito de comer e alimentar a minha família, o meu direito de viver nesse presente século, exaltando e glorificando ao Senhor. Salmo 8 que nós lemos no início. Aliás, vamos ler de novo. O rei Davi que derrotou feras, olha, Davi derrotou ursos e leões, derrotou gigantes, derrotou exércitos. Escreveu o seguinte, Salmo 8, versículo 3. Salmo 8, versículo 3. Amém? Senhor, segura esse relógio. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Olha o versículo 5, queridos. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quem está falando, querido, é alguém que experimentou essas coisas na vida dele. O homem que dominou feras, que não aceitou uma afronta de um gigante, mas nem uma vírgula. Só que muitas vezes nós estamos aceitando que não podemos, que não dá, que não funciona, que não vai dar certo, que você não consegue, que a vida sua vai ser assim mesmo. Davi não aceitou nenhuma vírgula, porque ele tinha claramente na mente dele e no seu coração que ainda que o homem é nada, Deus o fez igual a si, um pouco menor, mas igual a Deus, um pouco menor. E ele repete, né, o Gênesis, dizendo: deste-lhe domínio sobre as obras de tua mão. Deus deu domínio. É verdade ou não é, queridos? É verdade. Gênesis capítulo 1, acabamos de ler, diz isso. Ele deu domínio sobre toda a obra de sua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, e as aves dos céus, peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares.
Deus nos deu o domínio. Ele nos deu o domínio. E cabe a nós não correr atrás do sobrenatural, mas correr atrás do natural de Deus. É natural que você vença, que você prospere, que você alcance aquilo que você tem almejado. Deus, o Criador, nos fez. Deus, o Criador, não nos fez a imagem e semelhança de um derrotado. Diga para o seu irmão, diga: Deus não te fez a imagem e semelhança de um derrotado. Pergunte, você entendeu isso? Eu sei que é difícil quebrar, queridos. É difícil quebrar. Porque às vezes você está em anos de um relacionamento tóxico, de relações e meios tóxicos que só te colocam para baixo, que diz que não dá, que não vai ser possível. Não aceite. O dia que você amanhecer triste, Lídia, corre para o espelho. Eu sei que você faz isso. Faz aquela melhor maquiagem. Se não der, chama a Leia. Vem aqui, Letícia, faça a melhor maquiagem. Eu faço isso, queridos. Chapinha todo dia. Quando eu amanheço triste, eu vou para o espelho, faço a minha chapinha, dou um up no... Muda completamente o dia. Porque se você aceitar as sementes do mal na sua vida, acaba não apenas o seu dia, mas o dia de pessoas que estão à sua volta. Outro sim, diga para o seu irmão assim: Deus te criou para governar, para dominar, para vencer, para sermos como Ele, em Cristo Jesus. Então não aceite, querido. Deus te fez como Ele, para vencer, para dominar, para governar. Então, se não está assim, não desista. Não deu certo hoje, tenta amanhã de novo. Não deu certo amanhã, tenta depois de amanhã de novo. Fala com Deus: Senhor, quem são? Porque assim eu estou orando. Senhor, tu sabes o sonho. Então, pessoas para entrar junto, o Senhor sabe o tipo. Não me deixa perder tempo com aqueles que só querem desviar, tomar o meu tempo útil. Coloca-me diante das pessoas certas. Coloca-me diante das situações certas. Não me deixe pegar migalhas, porque muitas vezes vem apenas migalhas. Deus tem o melhor, mas o sedutor, o inimigo de nossas almas, coloca migalhas. E às vezes a gente está tão desesperado, tão sedento, que a gente avança em cima das migalhas. E enquanto a gente está perdendo tempo com as migalhas, o melhor de Deus está passando. Outras pessoas estão alcançando. E nós estamos ficando para trás. Não, queridos, Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para dominar. Deus nos fez para governar, para reinar. Ainda no livro de Salmos 52, e aqui eu vou ler a versão NBVP, porque eu achei fantástica. Salmos 52, versículo 22, diz assim, 55, 22, perdão. Salmos 55, 22. Diz assim: entrega todas as suas preocupações ao Senhor. Ele levará o peso dos seus problemas. Ele nunca deixará que o justo venha a tropeçar e cair. Preocupações vêm, dúvidas, às vezes,
mas não as tome para si. Entrega nas mãos do Eu Sou, do Deus Todo-Poderoso. Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Eu preciso liberar a minha mente. Eu preciso tirar da minha mente as limitações que foram colocadas ao longo da vida. E eu preciso entender que o limite não é o céu. Para aquele que crê em Deus, não há limite. Nós podemos ir além. Amém? Para isso acontecer, queridos, precisa hoje acontecer algo. Hoje. Mas para o futuro, o tópico que eu coloquei: não entre em acordo com o inimigo. Toda vez que você aceita uma palavra negativa dessa contra a sua vida, você entrou em acordo com o inimigo. Todas as vezes que alguém disser algo para você que não é o que a Bíblia diz a seu respeito, e você baixou a cabeça, a primeira coisa, Lidiane, que o Satanás vai tirar de nós é o nosso silêncio. Por isso, algumas vezes, e só algumas vezes, você terá que ser meio antipático, tipo um Davi. Quem é esse incircunciso? Algumas vezes você vai ter que ser meio antipático, porque a primeira coisa, o inimigo vai tomar o teu silêncio. Ele diz uma coisa e você, para não entrar em conflito, você cala. Mas se é uma coisa que mexe diretamente na sua vida, não se cale. Porque a hora que você calar, ele vai continuar maquinando na sua mente. Uma vez que ele está maquinando na sua mente, um dia, 2 dias, quantas mulheres lindas, eu vi uma coisa essa semana, meu Deus, o que foi? Acho que um vizinho que saiu com a vizinha, mas não era coisa errada não, viu? Não pensem, é que ela se maquiou, ela se arrumou para sair, se encontraram nessas redes, morando parece que no mesmo prédio, passaram várias vezes um pelo outro, mas o rapaz não reconhecia ela do dia do encontro, porque ela era uma pessoa completamente diferente. Quantas vezes o oposto acontece? Mulheres bonitas que passam a ouvir que não são bonitas, que são feias, que vão aceitando isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Vocês já viram aqueles quadros de programa de televisão, né? Como é que chama? Transformação, ou transforma, né? Muda minha vida, muda minha história. Você não acredita a pessoa que começou o programa e a pessoa que sai o programa. Então a gente se pergunta como é que essa pessoa que era tão bonita, tão bem, tão para cima, chegou a esse nível. É porque um dia ela ouviu uma palavra e ela calou. E calou 2 dias e 3 dias. E quando você vai ouvindo várias vezes, isso vai tornando o quê? Uma verdade na sua vida. E aí nós começamos a entrar num grupo que começa a clamar pelo sobrenatural de Deus, e Deus olha para nós e diz: mas meu filho, o natural que eu te dei, tu não está conseguindo vencer, como é que tu quer o sobrenatural? Robson, se nós não estamos dando conta do natural que Deus nos deu, como que nós vamos ainda pedir o sobrenatural? É incoerente, queridos. Tudo que nós precisamos já está à nossa disposição, naturalmente.
falta-nos tomar posse disso. Falta-nos tomar. Então, uma coisa, não entre em acordo com o inimigo. Quebre todos os acordos feitos do passado até o presente. E não entre em nenhum acordo futuro. Não aceite. Porque Deus tem uma palavra a seu respeito. E é essa palavra que tem que valer. Nós teremos muitas vozes ao nosso redor, mas a decisão de qual voz ouvir parte de nós. Qual você vai ouvir? A voz dos homens? Talvez não tenha ninguém à tua volta por teu inimigo. Nós temos um inimigo, mas não é ninguém à sua volta. Mas ele usa pessoas à nossa volta. Então, se eu quero algo, eu vou me cercar daqueles que também desejam esse algo para mim, que também se alegram com as minhas conquistas, com as minhas vitórias. Não vou desprezar nem pisar ninguém, mas o melhor do meu tempo, o melhor das minhas conversas, eu vou ter com pessoas que também entendem e veem o propósito de Deus para a minha vida. Desperdiça seu tempo. Ora, fala ao Senhor. Ele diz, Ele tem o melhor para aqueles que pedirem. Quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o melhor a todos aqueles que lhe pedirem. Então chega, vamos parar de falar de doença, vamos falar de saúde. Vamos, não para ignorar, não para ser negacionistas, não é isso que eu estou falando. Mas eu vou focar naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero. Porque a hora que o medo entrar no meu coração, entrará junto com ele a dúvida. E a hora que a dúvida entrar, eu não posso dar nenhum passo mais. Estou falando, queridos, que eu estou brigando com isso e tenho experiências, já falei para os irmãos. Eu já fiz cada loucura na minha vida. Se eu fosse ouvir quem estava do meu lado, não tinha feito. Mas depois que foi feito, o nome do Senhor foi glorificado, porque Ele honrou cada passo. E Ele vai fazer, Ele não mudou. Diga comigo, Deus não mudou. Diga, Deus não mudou. Amém? Só que nós temos que mudar a página. Abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Eu quero te dar a chave. Eu quero te mostrar a chave. Versículo 4. Amém? Diz assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. A força natural dele está à nossa disposição para destruir fortalezas e anulando nós sofismas, palavras que não são corretas ou coerentes com aquilo que Deus tem para nós, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Alguém que chega para você e diz: você nasceu para não prestar, para não dar certo, vai dar em nada. Essa pessoa não tem conhecimento de Deus para a sua vida. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levando todo o pensamento. Diga, o meu pensamento, a minha mente é casa do Senhor. Amém? É só o que vem dele, querido. Não aceite o contrário.
Porque o que vier contrário é para dar limites a você. Lá nas ribeirinhas, irmã Patrícia, a criança, quando larga o peito da mãe, a primeira coisa que ela faz é jogar na água. Verdade ou mentira? Mas ela não sabe nadar, ela nasceu sabendo. Quem impede a criança, o homem, de nadar são os pais. Toda criança. Você já ouviu falar que tiraram uma criança de um rio, recém-nascido, com vida? Já ouviu ou não ouviu? Você se admira, como que ela não morreu? Porque Deus lhe trouxe com capacidades naturais para dominar céu, terra e os mares. Pastor, mas então por que ela não nada? Por que a criança fica... Por que eu agora, velho, barba branca, não sei nadar? Porque você aceitou as mentiras desse mundo à sua volta. Os medos dos outros, você entrou em acordo com o inimigo. E eu quero dizer a você, para você vencer, você precisa quebrar todos os acordos com o inimigo da sua vida. Ou na sua vida. Mariana que eu digo. Cachorro vê Mariana de longe e sai correndo atrás dela. Ele sente o cheiro. Ali tem uma vítima. Está repreendido em nome de Jesus. Deus te fez para dominar. Dê uma ordem. Aponte o dedo e diga: senta! Você vai ver se ele não vai sentar. Estou te falando. Agora, se você disser: ai meu Deus, pode ter certeza que o calcanhar vai sangrar. Porque vai correr atrás. Minha família lá, eu tenho uma peçazinha lá em casa, vocês sabem, né? A maioria. A Janete chama e sai correndo para pegar. Ela sai correndo. O Écio chama e sai atrás para pegar. Ela sai correndo na frente deles. Eu digo: Bela, volta aqui. Ela põe o rabo entre as pernas e vem até onde eu estou. Porque Deus nos fez para dominar. Amém, querido? Leva cativa a tua mente. As nossas armas são poderosas em Deus. Prende a sua mente em Cristo. Deixa fluir na sua mente aquilo que vem de Deus. Não entre em acordo com o inimigo. Não faça contrato com ele. Mas pastor, não assinei coisa nenhuma. Assinou. Porque a palavra tem poder. E o silêncio aqui, neste caso, consente. Quando alguém disse a teu respeito o que não era para ser dito e você calou, você fez um acordo com o teu inimigo. E ele vai se apropriando. Às vezes todas as cláusulas não dão direitos plenos, mas ele é insistente e vai tentar fazer outro acordo. E vai tentar fazer outro acordo. E quando você tomar conta da sua vida, você vai ver que a sua vida está nas mãos dele. As pessoas que aproximam só é para te destruir, para surrupiar o que tens. Não chega um bom conselho. Não chega uma coisa que preste. E você fica pensando, você entrou num estado, eu falava isso com o Marco ontem, num estado de hipnose espiritual. Você sabe o que é um estado de hipnose? Eu sei que o Marco é o especialista, mas vou me arriscar. É quando você vive como real uma mentira. Eu não sei se não é, algumas coisas dizem que poderia ser inconsciente, mas ninguém pode ser hipnotizado inconscientemente, então acaba sendo consciente. Ninguém pode ser hipnotizado inconsciente de que está sendo. Você tem que ter uma consciência. Talvez não que vai ser hipnotizado, mas tem que estar consciente das concessões que você está dando. E muitas pessoas estão vivendo situações que elas não conseguem achar explicação. Isso é viver o sobrenatural do inimigo para a sua vida.
porque o natural de Deus para você não é esse. Aí você vê alguém como Sérgio, sob hipnose, dizer que não, meu nome é Marco. Eu vi esses dias alguém que não sabia da existência do número 6. Contava, quantos dedos tem na mão? 10. A pessoa conta. Aí ele contava. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Mas como assim? Não é 10? Como é que tem 11 dedos? Porque a pessoa não conseguia contar o número 6. Em estado de hipnose. Você está entendendo, querido? Está entendendo o que eu estou dizendo? Preste atenção, senão você não vai receber essa palavra hoje. Se você não está entendendo o que está acontecendo com a sua vida, faça uma oração. Diga: Senhor Jesus, eu quebro agora, em o nome de Jesus, todos os acordos com o inimigo contra a minha vida. Agora, em nome de Jesus. Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. E eu preciso viver isso. Amém, queridos? Romanos capítulo 12, o versículo 2. Mais uma vez na versão NBVP. Diz assim. Romanos 12, 2. Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente. Amém? Não aceite. Mas está assim agora, pastor. Mas mesmo no mundo gospel é assim. Não aceito. Eu tenho algo novo de Deus para a minha vida. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8 diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. O que é sóbrio, querido? Alguém que tem domínio da sua mente. Qual é o segredo? É não deixar que o inimigo tome a sua mente. Deixar que as coisas aconteçam dia após dia. Sabe o que é fazer um acordo com o inimigo? É saber o que você tem que fazer e não fazer. É saber que você, irmão Sérgio, irmão Robson e irmão Zé Carlos, estamos em linha aqui, tem que comer saudável e não come. Não comer saudável produz doença. Alguém doente vive com medo. Alguém que tem medo não vive o natural de Deus para a sua vida. Vive o que o inimigo quer. Então, se você tem que mudar alguma coisa, muda. E você sabe o que é. Nós sabemos, Lide. Só que nós temos um acordo com o inimigo. E no fim do dia o que prevalece é o acordo com o inimigo. E a gente faz piada. E a gente ri. A última piada que eu ouvi esse dia aí. Diz que quem fuma morre aos poucos. Aí a pessoa disse: ainda bem, porque eu não estou com pressa de morrer. Fez acordo com Satanás. Ele não manda na vida dele. Quem manda é o acordo que ele fez. Você sabe o que é um acordo? É um contrato. Um contrato é um documento com cláusulas que diz o que você pode e o que você não pode. E muita gente está sendo dominada por esses acordos. Mas eu quero prosperar. Quer prosperar? Leia Provérbios 10. Não está no esboço, não.
Ele te diz como prosperar. Ele diz para você: acorde cedo, tome um banho, arrume, pinte o cabelo e vá para a rua trabalhar. Porque a riqueza adquirida facilmente, fácil também vai. Você quer prosperar? Mas você sabe o que é para fazer, só que você não faz. É mais fácil queixar. Deus não me ama. Para com isso, querido. O natural de Deus já nos foi dado. Onde é que está o melhor network de trabalho de Maceió? Amanheça o dia lá. Você vai ver. Os caras que alcançaram grandes coisas, a maioria começou como faxineiro, em lugares estratégicos, onde a coisa ia acontecer. Então não perca um dia da sua vida reclamando, mas ore a cada dia, a cada madrugada, diga ao Senhor o que você quer. E saia na rua e diga: Senhor, eu vou tropeçar em alguma coisa hoje, alguém vai me... Não vou dizer isso. Eu ia dizer que alguém ia te atropelar. Mas até de um atropelo, Deus pode gerar uma grande oportunidade para transformar uma vida. Só que, como diz um filósofo amigo meu, cachorro parado não leva chute, não é? Cachorro parado não leva bicuda. Vai, Marcos Formiga. Se você está parado, querido, o que é que acontece o que na sua vida? Não vai acontecer. Diga para o seu irmão: não faça acordos com o inimigo. Amém? Que é isso? Aceitar as coisas que ele está dizendo contra a sua vida. O Senhor nos fez, e a forma como Ele nos fez foi para vencer. Quando você estiver desanimado, triste, abatido, lembra de uma coisa: eu sou obra da mão de Deus, e Deus me fez como Ele é, e eu não vou aceitar viver uma derrota. Eu vou tentar, eu vou caçar, eu vou lutar, eu vou atrás, eu vou perseguir até eu alcançar. Porque não tem, William, nenhuma história, pesquise por conta própria ou leia livros. Nenhuma pessoa que alcançou grandes êxitos foi por nunca ter cometido erro. É o contrário. Foi porque elas cometeram muitos erros, mas elas não desistiram dos seus objetivos, dos seus alvos, daquilo que elas buscavam e queriam. E não precisou acessar o sobrenatural. Elas só tomaram posse do natural de Deus para a vida delas. O Salmo 139:16 diz que Deus conhece-nos desde o ventre da nossa mãe, quando não havia nenhuma forma, e Ele escreveu e determinou todos os nossos dias. Como Ele fez isso? Da forma que nós vimos em Gênesis 1:26 ao 28, com a possibilidade de dominar, de vencer, de conquistar. Então, cabe a mim, Cauê, eu preciso olhar para dentro de mim e saber que o dia de hoje pode não ter sido bem, pode não ter ido bem, pode não ter sido o melhor, mas eu não vou cruzar os braços e esperar o dia de amanhã chegar com a mesma situação de hoje, a não ser que ela já esteja onde eu quero, porque se não tiver, eu vou atrás, eu vou correr atrás, em o nome do Senhor Jesus. O Salmo 108, versículo 13, para finalizar. Eu disse a você que essa ministração está em construção, e muito provavelmente nós vamos conversar sobre ela na terça-feira, fazer um bate-papo sobre: se eu não estou vivendo na
de Deus para a minha vida? O que é que está acontecendo? O que é que está errado? O que é que eu preciso mudar? Querido, se você estabelecer o seu plano, o seu alvo, estabelece os seus planos, as suas metas, você vai alcançar. Amém? Salmo 108, versículo 13. Diz o que na sua Bíblia? Aleluia. Você viu isso? Você leu isso? Deixa eu ler para todo mundo ouvir. Em Deus faremos proezas. Em Deus. Não é sobrenatural, é o natural de Deus para a nossa vida, porque Ele nos criou para dominar, para conquistar. Em Deus faremos proezas. Sabe o que diz essa nova Bíblia viva em português? Diz assim: contudo, com a ajuda e a força de Deus, venceremos. Com a ajuda e a força de Deus, venceremos. Porque Ele vai calcar, Ele vai fazer tombar, cair, sair da nossa frente todos aqueles que se opõem ao propósito, ao projeto dEle para as nossas vidas. E isto, querido, não é sobrenatural, é natural que isso aconteça. É natural que isso aconteça. E não importa o tempo, não importa a geração, não importa a circunstância, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é viva em qualquer tempo, em qualquer geração, em qualquer família, em qualquer pessoa que entenda que a sua mente não é oficina de Satanás, a sua mente é casa de Deus, é morada de Deus, para Ele colocar aquilo que Ele quer para a sua vida e você viver isso. Começa a orar diferente. Acorde nas madrugadas ou em qualquer horário e começa a orar diferente. Busca os planos, os propósitos de Deus para a sua vida. E você vai começar a experimentar ideias diferentes. E quando essas ideias vir, começa a buscar meios, confirmação, caminhos, os network para alcançar aquilo que você quer. Tenha certeza, Deus quer te usar. Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você.